Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Turmin, do Cartório em Gestão. Hoje, no episódio 23, a gente está na quinta-feira imaginária do nosso fluxo semanal e é dia de logística. Então imagina a cena, o cartório está cheio, 10 pessoas na fila, de repente a impressora principal começa a mastigar papel e para ajudar ainda. É papel de segurança, que ele já vai fazer a impressão da via. Ou pior ainda, ela vai fazer a impressão e é por toner e está no meio uma faixa preta do toner no seu papel de segurança. Ninguém consegue imprimir a escritura, ou então é verão, faz 35 graus lá fora, o ar-condicionado da recepção pifa e começa a pingar água na cabeça de um cliente. Sabe o que esses dois problemas têm em comum, gente? Eles deram sinais antes de acontecer. A impressora já estava fazendo um barulho há uma semana. O ar-condicionado já não estava gelando bem há dias, mas você ignorou. A equipe ignorou. E agora o conserto de emergência vai custar o triplo do preço e o seu cartório parou. Manutenção corretiva, gente, não é só consertar o que quebrou. Manutenção corretiva é o imposto que você está pagando para não ter desleixo. Então hoje a gente vai aprender que manutenção preventiva é consertar antes de quebrar. Tá? Uma fábrica não para. Na indústria ou uma companhia aérea, a manutenção não é gasto, é religião. Um avião não espera a turbina falhar para ir para a oficina. Ele tem horas de voo. Deu X horas, troca a peça. Ou deu X anos, ele troca a peça. Mesmo que ela pareça que está nova. No cartório, a gente tem um péssimo hábito de esperar quebrar. Você pensa, mas a cadeira está meio bamba, mas dá para usar. Até o dia ela quebra, como um escrevente sentado em cima e vira um acidente de trabalho. Então, logística eficiente é o invisível. É quando a infraestrutura funciona perfeitamente, a luz, a água, a internet, a impressora, o café. Ninguém nota, mas é isso que permite que a equipe produza. Se a sua equipe gasta 10 minutos por dia brigando com a gaveta emperrada ou com uma internet lenta, você está perdendo dinheiro. Vou contar um caso para vocês que aconteceu mês passado. A MSC é uma empresa de cruzeiros, empresa de transporte marítimo de cruzeiros, e ela faz cruzeiros pelo litoral do Brasil no verão. Um dos pontos de parada dela é Ilhéus, na Bahia. E Ilhéus, os taxistas da região se juntaram e decidiram por mérito que achavam que fazia sentido fazer uma greve em relação ao movimento que a MSC contratava ônibus, levava outras pessoas, eles não estavam satisfeitos com o modelo e acharam que a melhor forma de protestar era por meio de uma greve. A MSC não discutiu, não pediu força policial. Entenda que eu não estou entrando no mérito disto, do que aconteceu. O que eu quero mostrar para vocês é a tomada de decisão da MSC. A MSC, ela como uma logística preventiva, ela sabe que ela não pode ter imprevistos. E é o que ela fez? Ela tirou Ilhéus do calendário dela para 2026-27. Então ela vai finalizar a rota agora, até final de março, e ela não vai mais fazer a rota de Ilhéus para 2026-27. Se Ilhéus fizer sentido, tiver evolução em relação a isso, talvez possa discutir com a companhia de cruzeiro para posteriormente voltar. Mas ela, pela logística dela, porque ela já iniciou as vendas, ela já está se desenvolvendo, ela definiu que 26, 27, a temporada 26, 27 está fora do radar, a cidade de Ilhéus. Então entenda que algumas determinações de logística, elas são preventivas para evitar problemas. Então, voltando ao mercado de cartório. Então a gente pensa do maior problema que você vai ter em relação a isso, que é a cegueira da paisagem. Então, o maior inimigo da manutenção do cartório é aquela cegueira da paisagem, porque você passa pela mesma parede suja todo dia e não vê a sujeira. Você ouve o barulho do ventilador todo dia e o cérebro acostuma, porque é um ruído branco. Mas o cliente que entrou hoje pela primeira vez, ele vê. E ele vê a lâmpada queimada, ele vê o fio solto, ele sente o cheiro de mofo. E isso grita para o cliente. Se eles não cuidam nem da lâmpada, será que vão cuidar bem da minha escritura? A desorganização predial gera desconfiança jurídica, gente. Parece exagero, mas é o subconsciente.
Então, Alberto, qual que é a solução que eu vou fazer? A gente não vai contratar um engenheiro residente, a gente vai fazer a rota de quinta-feira. O que seria a rota de quinta-feira? Rota de quinta-feira, a minha sugestão é que você pessoalmente faça a primeira vez, compreenda, olha se tem que fazer alguma adequação e aí peça para que seu substituto faça. Tá? Então você vai anotar a data, o responsável, saber se tem item ok, atenção ou crítico. Ticar, pode imprimir só e ela ticar. E aí coloca as observações. Isso aqui, gente, já está com a ementa pronta para a reunião de checkout na sexta-feira. Então você já tem a informação que a equipe tem que trazer, simplesmente com o histórico da Honda. Então, primeiro ponto aqui, das manutenções. O que a gente vai precisar fazer de manutenção? Então lá a gente fez a Honda. Nós descobrimos quais são as informações que precisa. Já deixa anotado qual que é o problema identificado, qual que é a prioridade disso para resolver, quem que vai ser o responsável, qual que é o prazo e qual que é o status. Gente, a ementa do check-in para a reunião de segunda-feira está pronta nessa tela. Aqui você já sabe o que você vai discutir. E agora eu vou dividir por alguns pontos. Tá? Primeiro, segurança e emergência. Os extintores estão dentro da validade? Eles estão sinalizados e acessíveis? A saída de emergência está desobstruída? A sinalização de emergência está visível? Fechaduras e trancas funcionam corretamente? Câmeras de segurança estão funcionando? Alarme está operacional? Kit primeiros socorros está abastecido? Iluminação de emergência funciona? Esses pontos, gente, é o que vai trazer para você segurança na parte de segurança e emergência. E do mobiliário? As cadeiras da recepção estão firmes e limpas? Cadeiras dos funcionários estão em bom estado? Mesas de atendimento estão estáveis? Balcão de atendimento está em bom estado? E aqui no status, eu fui colocando para vocês em uma forma que você consiga ver graficamente para que você consiga compreender. A parte de instalação hidráulica, das descargas, as torneiras do banheiro, se tem papel higiênico, o vaso sanitário está em bom estado. Não custa você pegar em algum momento que você vai precisar ir ao banheiro, use o banheiro do cliente. Compreenda como é que está funcionando. Compreenda se tudo tá fazendo sentido. Isso, gente, é de forma preventiva você está verificando as atividades. Equipamentos de impressão, isso é muito alinhado com a atividade fim do cartório, tá? Então, redobra essa análise da parte de nível da impressora, nível do toner, se tem toner reserva, se tem lote econômico de compra. Por exemplo, eu uso uma impressora aqui que é muito específica a tinta dela, da Canon. Então, eu já tenho um repositório de estoque mínimo. A resma de papel se utiliza? Eu tenho um volume de estoque mínimo. A gente já falou isso sobre contagem, da logística, etc. Mas minimamente você tem que ter um almoxerife com quantidade de coisas, um almoxerifado com a quantidade de coisas que você consiga rodar. A gente falou isso em outros episódios. Mas aqui você está verificando como que está na Honda. A parte de elétrica. Está funcionando todas as lâmpadas, a iluminação do balcão de atendimento está adequada, lâmpadas do arquivo está funcionando. Esses pontos, gente, a gente tem que olhar. E isso basicamente é só ticar, é só ter aquela informação de que você fez a ronda diariamente. É uma ronda de 10 minutos por semana, 5 minutos por semana. Não é nada pesado, não é nada desnecessário, só que isso pode te economizar dinheiro em outros pontos. Climatização. O ar-condicionado está funcionando? Os controles dos ares estão funcionando? Estão com bateria? Tá? Filtro do aparelho está limpo? Qual foi o último dia que ele veio fazer uma limpeza? Isso vale a pena olhar também. E aqui no final vai ter um fluxo que está alinhado com ele, com o relatório da ronda de manutenção preventiva. Então eu tenho as fases de climatização, elétrica, impressão, hidráulica, mobiliário e segurança. Se está tudo ok, ótimo. Se não está ok, traz para a reunião de checkout. Na reunião de check-in na segunda-feira você vai resolver.
Pessoal, a partir do momento que você tenha uma análise preventiva disso, você vai resolver 80% dos seus problemas. Então, se você acha um problema, anota na hora. Se for trocar uma lâmpada, resolve hoje. Se for complexo, um ar quebrado, chama o técnico. Mas repassa esse ponto da competência logística na reunião de check-out sobre os problemas, na reunião de check-in da tomada de decisão. Assim, você nunca começa a segunda-feira com o cartório quebrado. Bom, pessoal, fico por aqui. Muito obrigado por mais esse episódio e amanhã falamos sobre o episódio 24. Um grande abraço e um ótimo dia.